Boa tarde. Hoje estamos com o deputado Pedro Paulo, Democratas do Rio de Janeiro, relator do projeto Clube Empresa. Ele vai conversar hoje com a gente, explicar um pouco sobre esse projeto, que o texto vai a plenário nessa terça-feira. Boa tarde, Pedro Paulo, tudo bem? Boa tarde, João. Obrigado por estar aqui. Boa tarde a vocês do Estadão. Estou à disposição para a gente falar um pouquinho de futebol, Clube Empresa, especialmente nessa semana, né? Bom, é um texto que vem sendo elaborado há 4 meses, mais ou menos. Antes de tudo, eu queria saber como é que foi esse processo até chegar no texto final. Olha, nós iniciamos basicamente no recesso, né? Essa discussão por uma provocação do presidente Rodrigo Maia, olhando, de certo modo, o cenário que a gente está vivendo hoje do futebol brasileiro. De um lado, resultados esportivos vêm, em especial da seleção e de alguns clubes, mas ainda, quando a gente olha o cenário internacional, o futebol brasileiro ainda está muito abaixo do seu potencial, seja a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, seja o desempenho dos clubes. E essa ideia não é nova, né, de se dar uma oportunidade para que o clube, no formato atual do Brasil, que basicamente são associações sem fins lucrativos, possam migrar para um ambiente profissional de clube-empresa, mas migrar para um ambiente de clube-empresa e sobreviver, que é o que não aconteceu no Brasil. Vira empresa, mas por uma série de fatores, carga tributária, alto endividamento, não consegue sobreviver no formato empresarial. Quais os benefícios que você acha que dos clubes migrarem de sociedade anônima para clube empresa? Olha, tem um primeiro benefício que é o formato de organização, que muda completamente. Quando você vira empresa, o que está em conta é o patrimônio. Por exemplo, você vê um investidor, ele passa a ser sócio do clube, então isso já tem uma diferença muito grande de um clube que, na maioria das vezes, repito, salvo algumas exceções, os dirigentes não têm nenhuma responsabilidade, tomam decisões que geram endividamento para o clube, e isso não provoca nenhuma responsabilidade dos clubes. No formato empresarial, não. Quando vem investidor, ele responde com o patrimônio dele. Quando tem um acionista, ele tem que dar satisfação aos seus conselhos daquilo que ele está gastando, porque o dinheiro das pessoas está em jogo. Então, esse é um primeiro fator positivo. O segundo é que, nesse projeto, nós vamos trabalhar uma carga tributária simplificada, um pouco maior do que a carga tributária de um clube como associação sem fins lucrativos, mas bem menor do que uma sociedade empresária tradicional. Cerca de 40% de uma carga tributária de uma empresa tradicional. Isso vai permitir o quê? Que o clube possa competir internacionalmente, que o clube possa ter uma geração de caixa para atacar o endividamento, que é uma característica que o futebol brasileiro tem, diferente de outros, de alto endividamento. Então são medidas que estão sendo colocadas em lei para que o clube, ao virar empresa, ele possa sobreviver, atacar a dívida e trazer investimento aqui e fora, que é fundamental para o futebol melhorar o padrão. Falando especificamente sobre a dívida dos clubes, como que vai acontecer essa renegociação das dívidas? João, isso partiu de um diagnóstico em relação ao endividamento dos clubes. A gente tem um volume de dívidas enorme. Só os times da Série A, juntos, eles representam quase 7 bilhões de reais de dívida. A dívida é grande, a dívida cresce de forma acelerada, seja a dívida com o governo, seja a dívida privada. Então, a dívida, para vocês terem uma ideia, de 2017 para 2018 cresceu 8%, a dívida total dos clubes. Então, isso é um problema particular do futebol brasileiro. Eu sempre gosto de dar esse dado. A Forbes faz um ranking todo ano do esporte, em especial do futebol. Quais são, por exemplo, os 20 clubes mais bem posicionados do ponto de vista financeiro? Dos 20 clubes, primeiro, 18 são empresas. Tá? Mas desses 20 clubes, 10 têm endividamento entre 0% e 3%. 3% dívida como percentual da receita total do clube. Então, é uma característica daqueles clubes que estão dando certo financeiramente ter dívida pequena ou nenhuma. Quando você olha o futebol brasileiro, dos 20 clubes da Série A, praticamente todos eles têm dívida
que são superiores à receita anual dos clubes. Vou dar um exemplo aqui, o Flamengo, que é hoje o clube mais bem administrado e tem colhido frutos, né? Dessa boa administração. A dívida do Flamengo, que hoje está em torno de 320 milhões de reais, ela representa 66% do faturamento do Flamengo no ano passado. Está administrado, mas é uma dívida alta ainda. Então é uma característica nossa que a gente precisa atacar esse endividamento, porque ele sufoca os clubes. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, o Cruzeiro, no ano passado, fruto do endividamento descontrolado, gastou do seu faturamento, que deve ser algo em torno de 100, 120 milhões, 50 milhões de despesa financeira. O que é despesa financeira? Juros do cheque especial, do financiamento do banco, é a dívida trabalhista que não pagou, aí já incidiu os juros, mora. Então isso sufoca esse endividamento. Por isso que o projeto também tem que atacar esse problema do endividamento. A gente está com participação aqui dos internautas. O José Antônio Silva, ele quer saber como é que vão ser os acionistas. Eles compram ações e viram sócios? Como é que vai ser? Isso. Na medida em que... Depende do formato. Por exemplo, você pode ter um clube da Série B, Série A, que ele toma uma decisão de formar uma limitada. Ele não abriu em ações, ele não abriu para o mercado. Mas você pode ter clubes grandes que se tornam SA e SAs com ações negociadas em bolsa. Isso pode acontecer. Mas eu também tive o cuidado, nessa elaboração do projeto, João, botar alguns mecanismos para que pudesse proteger os clubes brasileiros, ao se tornarem empresa, de investidores que querem lavar dinheiro, que queiram, por exemplo, tomar conta completamente do clube. Então tem alguns mecanismos na lei que impedem isso. Por exemplo, nós não podemos ter um investidor comprando, por exemplo, aqui, já que nós estamos em São Paulo, comprando Palmeiras e ao mesmo tempo ser sócio do Corinthians. Tá? Não pode também, a partir de certo patamar, 5% das ações, a gente tem que saber todos os dados dos investidores, tem que saber até o tataravô do investidor, que é um mecanismo de transparência, para evitar, por exemplo, problemas que nós tivemos no Figueirense. Vinha investidor de baixa qualidade, não sabe quem é a origem desse recurso. Isso é um debate que também acontece fora, né? Investidores que a gente não sabe a origem desse recurso. Então, um mecanismo de transparência absoluto para que a gente possa saber de onde vem esse investidor. Mas isso vai estar ofertado ao mercado. Ao invés de você comprar um título do teu time preferido, do São Paulo, você vai poder comprar uma ação do São Paulo se ele desejar se tornar uma SA com ações negociadas em mercado. O projeto vai ao plenário nessa terça-feira. Tem uma expectativa assim, de quanto tempo vai demorar para até ser votado, até ser aprovado? Olha, eu acredito que o projeto está ganhando um amadurecimento, que é possível que nessa semana nós possamos começar e terminar a votação, ou no mínimo iniciar essa semana, receber as emendas dos deputados e votar essa ou na próxima semana. Mas o planejamento que nós temos, que eu tenho discutido com o presidente Rodrigo Maia, é que ele possa ser já iniciada a votação amanhã e terminar é possível que possa terminar ainda essa semana. Entre as emendas, que você já está esperando algum tipo de pedidos especiais? Já tem conversa de bastidores sobre isso? Eu tenho feito visitas pessoalmente em cada bancada de partidos da oposição, partidos da base do governo, partidos independentes, enfim, conversando, explicando o projeto, mostrando suas vantagens. A gente tem escutado, por exemplo, algumas sugestões que são sugestões que nós estamos trabalhando nesses últimos dias. Por exemplo, eu tive uma sugestão muito interessante da bancada feminina para que nós pudéssemos incorporar nas contrapartidas daquilo que está sendo oferecido para a empresa de possibilidade de quitação de dívidas com o Estado, melhorar ou ampliar as contrapartidas para o futebol feminino. Por exemplo, hoje mesmo eu tive conversando com alguns parlamentares que querem trazer, por exemplo, alguma contrapartida do ponto de vista social, do investimento de garantia, de investimento na base. Eu acredito que essas são emendas muito bem-vindas, né? E o trabalho da política é esse, é conversar, ouvir, e eu tenho a expectativa muito grande que o conjunto dessas emendas possam, inclusive, enriquecer o projeto para que ele seja mais maduro ainda para uma aprovação decisiva na Câmara dos Deputados. E, na sequência, obviamente, para o Senado,
o projeto vai ao Senado, que também é um ambiente onde o projeto pode ganhar maiores contribuições e melhorar a cada passo da sua tramitação. Como é que foram as conversas com os clubes nesse período? Porque assim, o Flamengo é um clube que se reestruturou no modelo atual. Ele é um time que criou a sua própria gestão, agora consegue fazer investimentos. A gente viu agora recentemente que ganhou a Libertadores do Brasileiro graças a esse investimento, a esse equilíbrio financeiro. Então, como é que você vê, como é que foram as conversas com clubes como o Flamengo, que agora que se estruturaram chega esse novo modelo, e com clubes que realmente necessitam dessa mudança? Olha, a conversa com o Flamengo tem sido direta desde o primeiro momento. O presidente Landim foi um dos primeiros presidentes de clubes que eu pessoalmente o procurei para explicar o projeto. Ele evoluiu, o projeto evoluiu. Por exemplo, o Flamengo no início da discussão tinha divergências em relação, por exemplo, à discussão de ser obrigatório ou não ser obrigatório. O projeto não é mais obrigatório. Tinha uma discussão sobre, por exemplo, equiparação tributária. Isso já foi absolutamente superado. E porque nessas discussões com o Flamengo, eu sou flamenguista também, eu aprendi uma coisa, o projeto evoluiu e entendeu uma mensagem muito importante que o Flamengo passou, de respeitar e de entender quem fez o dever de casa. O Flamengo fez o dever de casa. Quem é flamenguista como eu sabe o que foram esses 8 anos de reestruturação, deixar de contratar bons jogadores, deixar de contratar um novo técnico para poder pagar, por exemplo, as dívidas trabalhistas, não atrasar com os compromissos que o Flamengo tinha. E hoje o Flamengo teve capacidade financeira para dar essa virada a partir do meio do ano e hoje conquistar os 3 títulos. Então, eu acredito que assim, o projeto ele respeita isso quando ele é optativo, quando ele respeita, por exemplo, os clubes que não desejam virar empresa, ao menos nesse momento. O Flamengo tem claramente essa vocação. O Flamengo quer continuar como clube, como associação. Isso vai ser respeitado no projeto, porque ele não é obrigatório. Então nós não vamos mexer. O Flamengo tem todas as condições, e o Flamengo tem condições, tem torcida, tem dirigentes que estabeleceram mecanismos profissionais e de gestão e que hoje faz do Flamengo ter capacidade de competir globalmente, não só ter a dianteira no Brasil e estar entre os principais clubes do Brasil, mas também ser um clube com capacidade de competir globalmente, e sábado mostrou isso. Então, o projeto respeitará aqueles que não desejarem, mas ele vai também oferecer uma opção para aqueles clubes que sabem que a chance de competir, não é só com o Flamengo não, com clubes aqui e fora, trazendo investimentos, mudando o formato de organização, emitindo títulos, abrindo para um mercado acionário, para que ele possa gerar um outro ambiente com capacidade de competir, de contratar atletas de maior capacidade, mais bem remunerados, de melhorar a estrutura de formação. Então é isso que o projeto visa trazer, respeitando quem deseja permanecer no contrato de associação, mas dá a opção para aqueles que querem mudar o formato para a empresa. E como é que seria um campeonato com clubes que se mantêm como uma associação sem fins lucrativos, com clubes empresas, assim, em relação à tributação, do jeito que está, os clubes não precisam pagar imposto. Agora, se tornando empresa, entram em outro... Na verdade, os clubes no formato atual eles não são isentos completamente de impostos. Eles pagam basicamente impostos sobre folha de pagamento. Tá? Eu vou dar um exemplo. O Flamengo, em 2018, ele faturou 542 milhões de reais. Ele pagou do total de tributos 54 milhões de reais. Em média, com base no faturamento, 10% foi o percentual que ele pagou de impostos federais. Tá? No formato de empresa, do clube empresa que eu estou apresentando, nós estamos adicionando uma alíquota de 5%, que vai substituir todas as alíquotas que uma empresa normal pagaria. Contribuição sobre lucro líquido, imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então, todos esses impostos serão substituídos por uma alíquota única, simplificada, de 5%. Isso dará uma diferença entre o clube associação civil e o clube empresa de apenas 5% de diferença.
e ser muito mais competitivo do que, por exemplo, o Bragantino, na Série B, enfrentou com os clubes da Série B, que são a associação civil. O Bragantino hoje ele deve pagar algo em torno de 35% de carga tributária total, né, em comparação a um clube, a associação, que deve pagar 5%, 7%. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é tornar essa diferença menor, o que vai permitir que o clube empresa gere caixa, não seja sufocado pela tributação altíssima que tem no Brasil, para ele poder atacar o endividamento, porque a maioria dos clubes estão endividados, que ele possa competir globalmente, porque quando você vai para a Inglaterra, quando você vai para países como a Itália, a carga tributária do Brasil também precisa estar mais ou menos competitiva. Então, eu acredito que isso vai permitir que o clube empresa nasça e não morra, o que foi que nós vimos. O Bragantino hoje é um ponto fora da curva, mas o que a gente tem visto, o Vitória teve uma experiência e não prosseguiu por conta da carga tributária, o Bahia, enfim, tem diversos motivos porque eles não deram certo, mas basicamente foi alta carga tributária, a questão da insegurança jurídica e a pouca transparência e clareza e qualidade do investidor que vem no formato empresarial. Esse é um outro ponto. O André Sanches, recentemente, ele, quando foi questionado sobre clube empresa, ele rebateu dizendo o seguinte, assim, vai dar o que deu o Figueirense, o que já aconteceu com Corinthians, com Palmeiras e vários clubes. Corinthians e Palmeiras, ele cita a parceria do Palmeiras Parmalat e o Corinthians MSI. Ou se compra, ou deixa o clube tocar como tem que tocar. No campeonato inglês são bilionários que compraram os clubes, mas que se estivessem no Brasil estariam presos. Então eu queria que você comentasse essa justificativa do Andrés para ir contra o clube empresa. Não, na verdade o Andrés não está contra. Eu tenho conversado com o presidente André Sanches desde o início. Talvez uma das primeiras reuniões também que fiz foi com a participação do Andrés, e ele tem contribuído muito, por exemplo, numa discussão do regime de contratação dos profissionais do futebol. Ele tem me provocado desde o princípio que é importante a gente mexer no regime de contratação, porque o futebol tem especificidades que nenhum outro setor econômico tem quando vai contratar seus profissionais. Então, há confusões entre a Lei Pelé e o regime seletista. Isso não significa dizer que nós vamos reduzir direitos dos atletas, mas deixar mais clara a legislação, atualizar com base na reforma trabalhista. Então, o Andrés tem dado contribuições desde o primeiro momento, ele, o Vicente Cândido, aliás, os dois foram parlamentares comigo e os conheço há muito tempo. Ele tem feito, por exemplo, o Andrés tem, por exemplo, visões diferentes sobre qual o formato de organização do clube empresa. Por exemplo, ele defende um pouco mais o modelo alemão, que seria um formato de emissões que não ultrapassariam 49% das ações para manter o controle no clube e associação civil. O modelo que eu estou apresentando é um modelo um pouco mais aberto, como o modelo inglês. Para atacar, por exemplo, essa crítica que lá atrás, esse ponto que ele levantou, que foi a transparência do investidor, nós colocamos esse capítulo específico para dar transparência acima de 5%, tem que ter total clareza de quem é um investidor, para que a Receita Federal olhe, os mecanismos que o Estado brasileiro tem para fiscalizar uma grande empresa quando vem um investidor, o futebol também tem. Então, todas essas críticas são críticas que a gente ouviu, que aprimorou no projeto, e elas são muito bem-vindas para que a gente possa, a cada discussão, melhorar ainda mais o projeto a ser apresentado. Aqui a pergunta do Gilberto é se o Flamengo não é exemplo de que o modelo que está dando... Se o Flamengo não é exemplo do modelo que está dando certo, qual gestão seria? Não, o Flamengo é um modelo que vem dando certo no formato de associação civil, eu não tenho dúvida disso. O Flamengo fez uma mudança profunda no seu estatuto. Quem tiver a curiosidade de olhar o estatuto do Flamengo, olha lá o artigo 145, 146, é basicamente uma lei de responsabilidade fiscal dos clubes. Quisera eu que os clubes todos aderissem a essas mudanças que o clube fez internamente. Não é fácil você levar isso
para o conjunto de ex-presidentes, de conselho benemérito, mérito, enfim, não é fácil fazer essas mudanças. O Flamengo enfrentou isso. Só que o Flamengo tem além da gestão, além dessa evolução que teve no Flamengo, tem uma particularidade do Flamengo. O Flamengo tem um produto que o diferencia de todos os demais. Talvez o Corinthians, aqui em São Paulo, tenha um produto parecido, que é uma imensa torcida. Nós, flamenguistas, somos 43 milhões de brasileiros. Nós somos 4 vezes a população de Portugal. Então, se você imaginar o Flamengo com 43 milhões de torcedores, se nós tivermos aí entre 10% e 15% de torcedores consumidores, né? O Flamengo é uma potência e que, organizado, ele funciona bem. Ele pode se dar o luxo de ter bons patrocinadores, como ele está melhorando cada vez mais a qualidade dos patrocinadores, sem necessidade de ter grandes investidores. Né? Então, é um formato que o Flamengo consegue sobreviver, vencer e está na ponta como uma associação civil. Mas que outros clubes precisam de um mecanismo de organização distinto que possa permitir investimento para estar competindo, para estar elevando o nível do futebol e que, na minha modesta opinião, é bom para todos. É bom para o Flamengo, é bom para os times de São Paulo, é bom para os times do Rio Grande do Sul, do Norte, enfim. Eu acho que quando todos estiverem melhor, eu acho que ganha o futebol brasileiro. Assim, ter investidor impacta na busca por patrocinador? Muda esse conceito assim, das camisas com patrocínio? Eu acho que tudo qualifica, tudo melhora, né? Você ter um investidor significa você ter uma administração mais profissional, significa você negociar melhor os contratos. Quando a gente tem o receio, quando o nosso está em jogo, né? Quando o nosso patrimônio está em jogo, a gente olha no detalhe, a gente tem mais responsabilidades. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o ambiente... Não quer dizer que isso tudo vai estar resolvido de uma hora para outra, não, tá? Não quer dizer que uma empresa não vai ter os seus problemas. Tem empresa que vence e tem empresa que quebra, né? Mas o formato, o modelo, sem dúvida nenhuma, o ambiente é muito mais propício a uma profissionalização do que a gente tem hoje, uma associação sem fins lucrativos. E assim, hoje em dia um clube se endividar demais, ter problemas financeiros, não significa que ele vai quebrar. Assim, se ele se transformando em clube empresa, se ele se endivida e quebra, o que acontece? O que vai acontecer? Acaba o clube? Qual pode ser uma consequência de uma má gestão de um clube empresa? João, nenhuma dessas duas situações ela é positiva, né? Primeiro, o clube se endividar e sempre vir um perdão. Sim. Né? Isso, de certo modo, mascara a má gestão e, no final das contas, quem está pagando é a sociedade. Mas, do outro lado, você tornar uma empresa simplesmente vira empresa e acabou e deixar que ela, num caso de uma falência, suma com uma marca, com escudo, também é algo que a gente tem que proteger, né? Tem países, por exemplo, que quebrou. O clube some no mapa. Nós estamos adotando um modelo aqui que o mecanismo vai ser o da cessão da marca aí do clube. Por exemplo, se o Palmeiras quiser virar empresa, ele não vai poder transferir a marca, logotipo, a cor do Palmeiras, vai estar protegido por uma cessão que vai ser dada do clube social para a empresa. Uma cessão de 30 anos renováveis por mais 30 anos. Isso, né, no caso, por exemplo, se o futuro clube empresa do Palmeiras quebrar, ou estiver próximo a quebrar, ele vai poder entrar numa recuperação judicial igual a uma empresa comum. Ele vai poder usar aquelas receitas da cessão para tentar escapar da falência. Mas se ele falir, a marca do Palmeiras é devolvida ao clube social e a vida começa de novo, com mais dificuldades, sem elenco, sem recurso, mas não vai sumir a marca Palmeiras. Então, isso foi um mecanismo que nós criamos da cessão da marca para evitar problemas que nós tivemos em vários lugares do mundo onde o clube sumiu depois da falência. Isso vai permitir também, tem muitas pessoas que me perguntam o seguinte: Pedro Paulo, os clubes, o futebol tem uma função social no clube. É verdade. O futebol tem uma função também nos esportes amadores. Vamos ficar no caso do Flamengo. O Flamengo, no ano passado, ele passou para as divisões, para os esportes amadores, por exemplo, natação, basquete, cerca de 23 milhões de reais, as receitas do futebol, né? O lucro do futebol. Então, a cessão da marca vai permitir um pagamento de royalties da empresa do clube, que pode atender esportes olímpicos, pode cuidar lá da piscina do clube, dos associados. Então, isso vai também criar ali um canal
para que a boa administração do futebol possa atender também o clube associativo. Então, acho que são mecanismos que a gente evoluiu para poder proteger. Talvez também facilite para um clube como o Corinthians fechar o naming rights, né? Porque hoje uma questão, acho que existe aí para uma empresa não colocar o nome, é porque a gestão de um clube ela muda muito rápido. Então, um clube uma empresa é difícil botar marca num clube que não sabe daqui 20 anos como é que vai estar. Claro. O clube empresa talvez... Isso de um lado dá uma segurança para que ele tenha, ele possa ser, a empresa possa gerenciar essa marca, né? Mas de certo modo ela está protegida num formato de... se o clube quebrar, entendeu? Então, ele vai poder usar o naming rights ali da forma que ele rentabilizar melhor aquela marca, mas, de certo modo, a grande preocupação do torcedor, assim, caramba, a empresa quebrou, vai sumir o Corinthians? Não. Ele vai estar protegido por esse mecanismo da cessão. Para terminar, como a gente já falou, o projeto vai plenário amanhã. Qual a sua expectativa e quando você acha que os clubes já vão poder aderir a esse projeto? Olha, a minha expectativa é que nós possamos ainda, nessa semana, mais tardar na próxima, aprovar o projeto na Câmara, que ele possa ir ao Senado, e aí nós vamos construir junto com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. A gente tem participado aí da evolução do projeto para que o Senado possa também fazer as suas modificações que entenda pertinente, aprovar para que até o recesso desse ano, até o final do ano, nós possamos disponibilizar essa legislação para que os clubes que desejarem virar empresa. E a partir de 2020, eles já poderem disputar campeonatos no formato empresarial. Tem muito clube já procurando, já querendo... Olha, clubes que já manifestaram interesse publicamente. Atlético Paranaense, Botafogo é um caso também conhecido. A gente tem vários outros clubes que já estão estudando. Eu vi também, o Palmeiras está estudando, o Corinthians está estudando, enfim, mas isso os clubes podem dizer melhor do que eu. Mas eu não tenho dúvida que, assim, é claro que muitos clubes vão estar ali observando como é que vai ser o desdobramento disso. E eu tenho absoluta convicção que os bons exemplos de empresas que se organizarem, que poderem ser mais competitivos, que melhoraram os seus elencos, começar a trazer resultado esportivo, vai gerar um ambiente de contaminação positiva para que muitos clubes que desejem se formar, e esse seja o caminho para ser competitivo, para gerar resultados, possam aderir ao formato do clube empresa. Isso não é um processo, não é uma chave que vira de uma hora para outra, mas eu acredito muito que essa legislação, ela também não é uma panaceia, ela não vai resolver todos os problemas. Uma administração, seja pública, privada, sem fins lucrativos, depende de pessoas também, depende de bons quadros, mas ela vai depender também, não é só uma legislação que resolve, que a gente viu no mundo, João, assim, é preciso também a CBF, também dar passos adiante, ajudar mais os clubes, as ligas que deram certo, nos países que deram certo, as ligas se organizaram, a legislação também propiciou. Então é um conjunto de fatores. Não é o projeto do clube empresa que vai resolver o problema do futebol. Tem muitas outras coisas para discutir, mas é um passo. O formato de organização, sem dúvida nenhuma, é um passo para que a gente possa ter clubes mais fortes financeiramente com mais resultados. Você acha que o futuro é os clubes criarem ligas independentes, como acontece na Europa? Olha, isso pode ser a partir de ligas independentes, isso pode ser de uma confederação brasileira, de um campeonato brasileiro mais perene a escutar aí o que são as demandas do clube. Eu acho que isso, assim, não é papel... Muitas pessoas falaram para... não, vamos colocar... algumas propostas que interfiram que possam melhorar condições esportivas. A gente fugiu de mexer nisso. Eu acho que isso os clubes vão ter que decidir com a CBF, com as suas federações. O papel do legislador, a gente não pode cair nessa armadilha de querer legislar tudo, né? A gente tem que tomar o cuidado, criar as condições para que a legislação possa ajudar e não interferir e não atrapalhar a vida dos clubes, das federações e das confederações. Então, o que a lei vai proporcionar é isso, oportunidade para que as empresas nasçam
para que as empresas se multipliquem no mercado do futebol, para que elas possam nascer e sobreviver. Porque o futebol, João, isso é muito importante. A gente tem sempre essa história do Estado ajudar o futebol, mas o futebol pode ajudar o Brasil também. A cadeia produtiva do futebol, ela gera 370 mil empregos diretos e indiretos. O PIB do futebol é cerca de 0,2% do PIB, é muito pouco. Há estudos, por exemplo, tem um estudo profundo da Fundação Getúlio Vargas que acredita que esse número pode sair de 370 para 1 milhão e meio de postos de trabalho. Olha a contribuição que isso pode dar para o Brasil, nesse momento que nós estamos com 12 milhões de desempregados, que a gente precisa ativar a nossa economia, toda a cadeia produtiva do futebol sendo gerida de forma mais profissional. Olha o que ela pode contribuir para o Brasil. Se você vai na Inglaterra, você vai no aeroporto de Londres, é todo ele cercado de propagandas do futebol, da Premier League. É um ativo também que gera turismo, que gera empregos. Então, olha o impacto econômico, social que nós podemos dar a partir do futebol, sem contar a paixão que significa o futebol brasileiro. Bom, eu queria te agradecer Obrigado pela presença aqui. A gente conversou com o deputado Pedro Paulo, dos Democratas do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira vai ao plenário um projeto que ele foi relator de Clube Empresa, e eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Agradecer a você, João, ao Estadão, e quem quiser entrar ali nas redes, do próprio Estadão, mas nas minhas também, para acompanhar esse projeto, nós estamos à disposição. Valeu. Obrigado, um abraço. Tchau.